Bom, a paz do Senhor para todos. E hoje, mais uma vez, já lemos esse versículo muitas vezes. Mas hoje nós vamos ler o 1 Reis 17. Mas não vamos ler no 17 a 1 Samuel, 17. O primeiro título é A Guerra entre os Israelitas e os Filisteus. Mas nós vamos ler a partir do 17 a partir do 12. Uma leitura bastante extensa. Talvez leamos alguns versículos salteados. Não vamos ler a partir do 12, não. Vamos ler a partir do 23. E nossa irmã Dama vai começar lendo. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. E então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem pois, é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, dizendo: Porque deste aqui a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora, porventura, não há razão para isso? Desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste teu servo, por causa deste, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: O teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após dele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão de barba, e o feria, e o matava. Assim faria o teu servo, assim feriu o teu servo um leão como um urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém. Vamos ler só até aqui, porque dá para explanar. Se você quiser continuar lendo essa história, continue, que ela é sequenciada. Tem muitos versículos, mas queremos resumir. Irmãos, queremos enfatizar, chamando a atenção de muita gente que se acostumam com a derrota. É um ponto. O outro ponto é: cuidado com o desconhecido. Tudo
tudo que é desconhecido pode ser perigoso. Eu já falei outras vezes, apesar de todo o tamanho do Golias e toda a estatura física, porque eu andei pesquisando algumas questões sobre a altura do Golias, e então na literatura bíblica você encontra, não há uma convergência, há sempre uma divergência quanto à medida de um côvado. Mas eu fui pesquisar no dicionarista, o Lowenhaus e o Aurélio, e todos os dois convergem que um côvado tinha 66 centímetros. E aquele homem tinha 6 côvados de altura. Então era um homem com mais de 3 metros de altura, 6 côvados e um palmo, é o que diz a Bíblia. Era um homem completamente diferente. Humanamente falando, era impossível vencer um homem daquele. Entretanto, mesmo com todo o tamanho do Golias, se alguém tivesse dado para ele a biografia desconhecida de Davi, Davi até então era um homem desconhecido, um jovem ruivo sem aparência, e em segundo plano na casa dos seus pais, porque se Samuel não pergunta a Jessé, até parece que Jessé teve vergonha de dizer que Davi era seu filho. Porque ele apresentou os outros que estavam em casa, mas não falou que tinha um no campo. E Samuel pergunta, não tem mais os mancebos, não tem mais nenhum. E ele diz com desprezo, tem um ruivo lá no campo. Mas era aquele ruivo que Jesus queria usar. Então se o Golias lesse que aquele menino, sem aparência, correra atrás de um leão, corpo a corpo, e matara um leão. Se aquele menino sem aparência correu atrás de um urso faminto que agarrava para sua ovelha, das suas ovelhas, e matasse, correr atrás de uma daquelas ovelhas e matasse o urso no corpo a corpo, com certeza o Golias não o confrontava. O Golias não ia confrontar. Mas o Golias não conhecia. E o outro aspecto é que Davi fazia as coisas olhando para Deus. Davi quando viu aquele homem afrontar o Deus de Israel, irmão, aquele homem já estava exaltado, pois ele tinha aparecido por 80 vezes, 40 dias, de manhã e de tarde, ele vinha e ele afrontava Israel. Mas quando Davi viu, Davi nem viu, irmão, o tamanho do Golias. Davi viu a afronta que ele fizera ao Deus de Israel. Quando o Salmo diz, meu filho, tu não pode guerrear com ele. Olha que Saul era o homem mais rápido, mais guerreiro de Israel, ele e seu filho Jonathan. Davi disse que Saul era mais rápido do que uma águia. Mas Saul não teve coragem de enfrentar o Golias. Saul, se fosse para o campo de batalha, ia desculpar na habilidade humana. E a conversa de Davi, ela na direção de Deus. Davi não partia para a guerra, não partiu para cima do leão, tenho certeza, usando a sua força física. Não. Davi, eu tenho certeza que quando ele partia para o combate, o Espírito Santo se apossava dele. E não era Davi, mas o Espírito Santo. E o rei diz, não, Davi, meu filho, você não pode. Você é jovem, aquele homem é um guerreiro. E ele começa a fazer aquele relato. Porque Davi se indignou, irmão. Porque os filhos de Israel já haviam se conformado com a derrota. Quantos cristãos já se conformaram com a derrota? Diz, eu sou assim porque eu sou pequeno mesmo.
É porque eu sou assim, é porque eu sou assado. Irmão, Jesus não lhe chamou para ser pisado por ninguém. Irmão, Jesus não te chamou para ser solo de ninguém. Jesus não te chamou para ser cauda. Deixa de se conformar com a derrota com os filhos de Israel. Jesus te chamou para ser cabeça. E não cauda. É o que a Bíblia diz. Todo o povo de Israel estavam conformados com a derrota, olhando para o tamanho do homem. Davi chegou olhando para o tamanho do seu Deus. Saul botou aquelas roupas de guerra em Davi, e alguns, Davi não usou porque era roupa de desviar. Não! Davi não usou porque Deus não usa ninguém com instrumento de outros. Deus, quando te chamou para o campo de batalha espiritual, Ele quer te usar com as tuas armas. As armas do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho não servem para você. Jesus quer te usar do jeito que você é. Basta que você não se conforme com a derrota. Se levante, põe-se de pé. Se revolte com a situação. E diga, Deus, não nasci para viver derrotado. Deus, eu não nasci para ser cauda. Deus, eu nasci para ser um servo teu na tua direção como instrumento teu. Usa-me para tanto. E Davi desiste das armaduras de Saul. Davi pegou aquilo que mais ele sabia usar, uma funda. Uma funda era insignificante na mão de outra pessoa qualquer. Na mão de Saul, que era um abro na espada. Mais veloz do que uma águia com a espada na mão, Saul era. Mas uma funda na mão de Saul não fazia nada. Não tinha habilidade nenhuma. Davi, com toda a sua simplicidade, dessa uma espada para Davi. Davi não sabia usar uma espada. O que Davi sabia usar era uma funda. Deus quer te usar com as armas que Ele te deu. E Davi desce ao campo de batalha, pega os 3 cestos lá no ribeiro e vai para o vale. Se você está no deserto, Deus está te provando. Mas se você está no vale, já é o lugar da tua vitória. Deus só leva ao vale quem passou pelo deserto, quem foi lapidado e preparado para a vitória. E ali estava ele. E o Golias zombou de Davi. Mas Davi sabia o que fazia. Davi acertou pegou aquela pequena pedra, joga numa funda. Eu usei funda. A funda é um pedaço de couro com 2 cordões, que um fica preso no dedo e o outro você solta. E cravou na testa, no lugar aberto. E o Golias caiu. A pergunta para nós é: aquela pedra matou Golias? Não. Eu já falei em outros vídeos que Deus não faz o que o homem não pode, ou que o homem pode. Deus só faz o que o homem não pode. E Davi havia prometido, antes de confrontar com o Golias, que ia cortar a cabeça do Golias. Davi disse, eu vou cortar a tua cabeça, porque eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afrontaste. Oh, glória a Deus. E a pedra crava na testa do Golias, e o Golias cai com a face no chão. E Davi vai quase sem poder, porque era uma espada gigantesca, que era compatível com o tamanho do Golias. E Davi, depois que ele cai desmaiado, ele não morreu, ele estava apenas desmaiado. Davi lá pega a espada e corta a sua cabeça. Deus está procurando os homens e mulheres corajosos como Davi, para não olhar o tamanho do problema, para não olhar para aparentemente o gigante que está na tua frente. Diga para esse gigante que meu Deus é maior. Mesmo que tire tudo de mim, não tirará minha fé. Mesmo que tente destruir a nossa vida, não vão conseguir. Porque o Deus a quem nós servimos é poderoso. Mesmo que venha um exército, cairá por terra. E todos aqueles que se levantarem contra o servo do Senhor, corre o risco de cair por terra como aquele gigante. Então, meu irmão, não se conforme com a derrota. Vá à frente, se revolte com a sua falta de fé.
e peça a Deus para animar a sua fé, mas parta para cima, confronte com a palavra de Deus, não no grito nem na arrogância, mas segundo a palavra de Deus. E diga para esses endemoniados que o teu Deus ainda vive.